esse é o programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato e da TVT. Eu sou Luane Belli e toda semana a gente vai ter uma boa prosa sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde, com uma pitada de cultura. Nós ficamos muito felizes de ter você aqui, esperamos que você aproveite tudo o que a gente vai trazer hoje, porque tem muita coisa boa. Olha só! Hoje você vai aprender a fazer salada de pepino e um ceviche de jiló com a nossa cozinheira Letícia Massula. Você também vai conhecer uma produção agroecológica de chocolate lá no sul da Bahia. A gente ainda vai falar sobre como planejar a sua alimentação, sobre saúde bucal e mais. Para saber tudo, fica com a gente, que o Bem Viver tá só começando. Um dos alimentos mais rejeitados que a gente conhece é o jiló, porque é amargo demais e fica difícil mesmo para muita gente gostar dele. Mas a Letícia Massula, cozinheira do nosso quadro Comida de Verdade, vai ensinar a fazer um ceviche que vai mudar a opinião de muitos odiadores de jiló. E não é só isso, ela vai mostrar ainda uma outra receitinha que dá para fazer junto, aproveitando aí o tempo de preparo do ceviche. Letícia, estamos preparados para perder o preconceito com jiló. Mostra pra gente. Olá, Luana. Tô aqui em São Paulo, no Armazém do Campo. E hoje, em lugar de uma receita, eu vou ensinar duas. Uma com pepino, a outra com jiló. Porque eu sou gilover. Vamos lá? Pro pepino, eu vou precisar do pepino, de vinagre, sal e açúcar. Vou usar um pouquinho de gergelim. Gergelim orgânico, pepino orgânico, como é mais saudável. Para de jiló, que vai ser um ceviche de jiló, eu vou precisar de jiló, é claro, cebola roxa, limão, salsinha e cebolinha, pimenta. Vou temperar com um pouquinho de azeite e sal. Essas duas saladinhas, elas são muito interessantes, porque a princípio parece que elas são cruas, mas na verdade a gente vai fazer um cozimento aqui químico. A de pepino é aquela saladinha que a gente come sempre no restaurante japonês. Se chama sunomono. Eu vou começar laminando o pepino. Para isso, eu vou usar essa mandolina, que eu chamo também de trenzinho de cortar. Tirei a pontinha do pepino, vou laminar aqui direto nessa peneirinha, que é onde eu vou deixar o pepino marinando com um pouquinho de sal. Nessa marinada, ele vai dar uma cozida química. O pepino já está laminado, vou jogar aqui, ó, um pouquinho de sal para ele desidratar. Dá uma mexidinha aqui nele, ó. Vou deixar ele descansando com esse pratinho embaixo para recolher o líquido. Deixo ele aqui de lado. Enquanto isso, vou fazer o molhinho. Eu aqui no Armazém do Campo achei esse vinagre de maçã orgânico, super gostoso. É com ele que eu vou fazer o meu sunomono. Vou colocar aqui vinagre, um pouquinho de água para não ficar tão forte e açúcar. Estou usando aqui um pouquinho de açúcar demerara. Olha só, vou dissolver. Deixa eu experimentar, vamos ver como é que tá. Mais um pouquinho de açúcar. Vai ficar adocicado, mas com a pegadinha ácida do vinagre. Vou deixar o molhinho também aqui do lado. Vou começar a preparar a minha segunda saladinha antes de finalizar aquela ali. Para a segunda salada, eu vou fazer um ceviche de jiló. Eu vou cozinhar o jiló na acidez do limão. E é muito interessante dessa saladinha que eu sempre faço, as pessoas comem e elas pensam que é abobrinha, que é pepino. Depois elas descobrem que é o jiló e como elas têm preconceito alimentar com jiló, na hora esse preconceito vai embora. Então é a saladinha show preconceito. Jilózinho, vou partir ele ao meio, tirar a pontinha e laminar. Ele tá apoiadinho, então a faca vai que vai. Vou colocar tudo na bacia, jiló, cebola roxa, passar minha bacinha pra cá, a mesma coisa, parte no meio, apoiei a cebola, ó, super simples de cortar.
Vou colocar a cebola roxa aqui. Agora, um pouquinho de cheiro verde. Salsinha e um pouco de cebolinha verde. Vou juntar aqui tudo, ó, e laminar bem fininho também. Vai lá junto pro meu jiló e a pimenta. Faz a composição perfeita. Tudo cortadinho. Eu agora vou temperar essa saladinha. Limão, espremer aqui um pouquinho de limão, sal e vou finalizar tudo com azeite. Aí é só misturar bem. Enquanto ela descansa, o jiló termina de cozinhar quimicamente. Deixa ela pegando gosto mais ou menos uns 20 minutinhos, que aí o jiló já vai estar perfeito. Vou colocar aqui no potinho. No dia seguinte, quando sobra, eu gosto de bater ovo e fazer um omelete recheado com essa saladinha picante de jiló. O pepino já amoleceu, ele já soltou muito líquido no prato, tá? Ele tá no ponto certo de entrar no molho. Eu vou espremer ele de leve com a mão para tirar o excesso da umidade. E ele entra sequinho no molhinho de vinagre. Agora eu vou montar ele no prato e colocar o gergelim para finalizar. O sunomono e o ceviche de jiló. São duas saladinhas cozidas sem fogo, né? Só ali na química. Todos os ingredientes estão no site do Bem Viver. É só procurar a receita completa e até a próxima. Bom, para fazer essa receita que a Letícia ensinou e qualquer outra, na verdade, a gente precisa de planejamento. Esse é um hábito que parece difícil de começar e de manter numa rotina corrida. Parece um trabalho a mais, ter que sentar para planejar o que a gente vai comer durante a semana. Mas, na verdade, o planejamento da alimentação otimiza o nosso tempo e não só isso. Ele também ajuda a gastar menos nas compras e a comer com mais qualidade. Então, vamos aprender como fazer tudo isso no quadro Alimenta Saúde. Seu tempo anda curto e por isso você acaba se alimentando de comidas mais rápidas, processadas e que não fazem muito bem para a sua saúde? Pois saiba que com uma rotina e planejamento é possível otimizar o seu tempo e conseguir fazer refeições saudáveis todos os dias. A turismóloga e cozinheira amadora Caroline Costa ensina pela sua página nas redes sociais afro.soul como mudar os hábitos alimentares no dia a dia. Eu acredito, né, por causa da nossa correria de trabalho, estudo e outros compromissos, talvez a gente acabe comendo muito mais na rua do que em casa. E aí, né, o que poderia ser feito para poder mudar isso? Fazer alguns pré-preparos aos finais de semana, fazer uma lista, né, como se fosse um cardápio semanal. E aí você pudesse pensar, né, no que você pode adiantar para que não fique tão corrido, né, durante a semana e que você se alimente melhor. E ter uma alimentação saudável passa também pela escolha de onde você vai comprar seus ingredientes. Ela explica que comer bem de forma sustentável não significa necessariamente gastar muito. Eu acredito que a gente pode pensar em quais escolhas que a gente está fazendo, né, em relação à alimentação e também de fazer compras em feiras, em mercados populares, né, de comunidades tradicionais, dos movimentos sem terra, que a gente pode fazer uma compra mais sustentável. O mais difícil, às vezes, é a mudança de hábito. Exige vontade, disciplina e persistência, ainda mais em tempos difíceis de pandemia. A jornalista Helena Batista acompanha as receitas da Carol e dá dicas para quem quer começar a planejar as refeições. Invista naquilo que você mais gosta e tente encontrar de alguma forma praticidade na sua rotina. Eu tentei fazer isso, então eu tiro poucos minutinhos para fazer essa salada de frutas
e eu invisto o tempo que eu tenho para, às vezes, fazer receitas que eu sei que vão me ajudar nos outros dias. O primeiro passo para planejar as refeições da semana é saber o que vai comer e quando vai comer. Por isso, já anote as dicas. Na hora de ir ao supermercado, priorize alimentos saudáveis. Tenha um horário padronizado das refeições e tente deixar os alimentos pré-cozidos à noite para otimizar o tempo. Já anotou tudo? Agora é só colocar em prática e desfrutar de uma alimentação planejada e saudável. Nós trabalhamos com roçados diversificados, milho, feijão, fava, girimum, batata doce, macaxeira, como nós dizemos aqui. E a gente também trabalha, né, com as plantas medicinais, com as plantas ornamentais, com as pequenas criações, né, para a gente poder também ir gerando a nossa própria renda, né. A gente nesses últimos tempos, né, vivendo essa pandemia em todo o país, mas a gente com nossos cuidados a gente precisa fazer a prática, né, da agroecologia acontecer. Então a gente, mesmo vivendo também um período longo de estiagem, né, a seca aqui, a gente pede, tem esperança em Deus que chova logo para a gente poder voltar a produzir e fazer nossa produção dos roçados diversificados. Mas enquanto a chuva não chega, a gente, né, estamos aí, aqui em casa, estou produzindo juntamente com meu filho mudas, né, mudas nativas, mudas frutíferas, né, para a gente poder também estar encaminhando essas mudas para onde for necessário. Agora a gente vai para o nosso momento agroecológico. Nós vamos mostrar uma produção que está indo na contramão de uma história marcada pela exploração do meio ambiente e violação dos direitos humanos. Na Bahia, os coronéis dominaram por décadas a produção do cacau e do chocolate. E hoje, quem cumpre esse papel são grandes corporações que continuam reproduzindo essas histórias de exploração. Mas os trabalhadores do assentamento da reforma agrária no município de Arataca estão mudando essa história com uma produção de chocolate que, além de ser sustentável, também tem qualidade reconhecida mundialmente. O chocolate Terra Vista é produzido por 55 famílias assentadas do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, no município de Arataca, no sul da Bahia. Ele é reconhecido internacionalmente pela produção de chocolate orgânico e chocolate fino. Essa iniciativa de produção em um assentamento de reforma agrária mostra como o respeito aos direitos humanos, à natureza, ao agricultor e à qualidade podem andar lado a lado. É possível produzir cacau e fabricar chocolate valorizando as pessoas, a qualidade da mercadoria e a vida dos agricultores e das pessoas que estão inseridas nessa cadeia produtiva. É absolutamente possível. Essa iniciativa Terra Vista demonstra que é possível. Os assentados realizam desde a plantação do cacau até a produção do chocolate, levando em consideração a sustentabilidade social, ambiental e econômica. A agricultora e estudante de ciências da Universidade Federal do Sul da Bahia, Rafaela Oliveira, explica a forma de produção que valoriza saberes populares e é livre de agrotóxicos. Praticar a agroecologia, ela não é um processo novo. Ao contrário, ela vem dos nossos antepassados, passados de geração em geração, então agregando, os saberes tradicionais, os saberes populares, que é dos povos de comunidades, que vem dos povos de comunidades indígenas, quilombolas e camponesas, que tem esse trabalho, esse manuseio com a terra. Então aí vem a produção de alimentos saudáveis, alimentos sem usos de veneno, e tem essa relação harmoniosa com a natureza, de produzir alimentos saudáveis e viver harmoniosamente com a natureza. Essa forma de produzir, centralizada no trabalhador, é bem diferente do que acontece com outros produtores. A cadeia produtiva do cacau e do chocolate, ela é historicamente marcada por violações graves aos direitos humanos, como trabalho escravo, trabalho infantil, crimes tributários e outras questões. A iniciativa Terra Vista, eu acho que ela
constrói uma nova forma de produzir, onde ela faz o que as grandes corporações do chocolate hoje não fazem em nenhum lugar do mundo, que é valorizar a vida. Eles não têm nenhum compromisso com o meio ambiente, isso porque o modelo de produção deles é um modelo convencional. Aqui na nossa região, por exemplo, tem a produção a pleno sol, né, sem nenhuma diversidade de espécies de árvores, e, enfim. E diferente do que é produzido, por exemplo, nos assentamentos, que é de forma cabruca, né, que é essa interação do cacau com a mata. Então há essa diferença, né? Aqui no assentamento, cada assentado produz em média de 45 a 50 arrobas, né, de cacau por ano, e a associação também tem essa média, mas também a gente tem outras culturas como polpas de fruta, que tem assentados que produzem, aipim, café e outros tipos de produtos que se vende também aqui. O chocolate Terra à Vista do MST pode ser encontrado nas unidades do Armazém do Campo, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, São Luís e Caruaru. Depois de comer bastante chocolate, é bom ter atenção com a higiene da boca. Então vamos para a nossa dica de saúde falar sobre saúde bucal. A dentista Neuza Raineri vai orientar sobre os cuidados básicos que a gente precisa para manter tudo em dia. A gente fala que, assim, no geral, indica as 3 escovações por dia. Isso é o desejável, né? É o desejável que se faça as 3 escovações por dia, depois das refeições maiores. Mas o importante é não deixar de cuidar, né? A gente deve incluir as crianças nesse mesmo cuidado. Devemos nos lembrar de construir o hábito nas crianças desde muito pequenas, e eu trabalhei muito já em aconselhamento de gestantes. A gente sabe que a gestante que é manejada durante a gravidez tem um bebê que é muito mais tranquilo na sala do dentista. Então, o cuidado do bebê é importante, mesmo quando ele ainda não tem dentes, habituá-lo a higienizar a boquinha com gaze, com uma fralda umedecida, e com os dentes fazer escovação. Temos escovinhas macias que são ótimas para o cuidado dos dentes dos bebês, né? E a preocupação de, nas fases iniciais da criança, né, do bebê, a gente não usar pasta com flúor. Para o adulto, não há contraindicação das pastas com flúor. Importante também a vigilância que devemos ter com outras lesões de boca, que não cárie e doença de gengiva, né, que são as doenças mais, como a gente diz, mais prevalentes, mais frequentes na população em geral do mundo. E na boca a gente tem câncer, na boca a gente pode ter manifestação de doenças do corpo, né? A gente vê marcas na boca de outras doenças do corpo. Então, câncer de boca é uma doença fácil de ser diagnosticada e fácil de ser tratada quando diagnosticada precocemente. Nós temos que nos preocupar com a boca, né? Não para ter dentes de artistas de cinema, não, mas para ter saúde, para ter qualidade. Está na hora do nosso quadro de entrevista. O isolamento na pandemia aumentou muito a necessidade de interagir pela internet. O trabalho, o entretenimento, o contato com os nossos familiares e amigos passaram a ser totalmente mediados por computador e celular. Só que todo esse tempo conectado pode prejudicar demais a nossa saúde mental. O convidado que a gente trouxe para falar disso é o Rafael Luna. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Pará e é psiquiatra da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça do Pará. Vamos ver. A distração que é causada pela tela, dessas telas do celular, televisão, ela interfere nos sinais fisiológicos de fome e saciedade, por exemplo. Faz com que a pessoa leve a escolhas inadequadas, como o consumo exacerbado de produtos com alto teor calórico, baixo teor de nutrientes, aí isso gera uma obesidade. Ou então o contrário, às vezes a pessoa pode até ter um estado nutricional de carência. Ficando muito tempo nessas telas faz com que eles não consigam
ter muitos nutrientes para poder ter um aporte calórico suficiente e acaba tendo um emagrecimento grande. Pode ter problemas osteomusculares também, por exemplo, problemas posturais. A pessoa que fica horas no celular ou na televisão com uma concentração muito extrema, ela pode ter dores de cabeça, dores na coluna, por esse uso inadequado também. A gente pega o celular, de vezes com mau uso, com uma posição errada, isso pode gerar dores osteomusculares, dificuldades na visão. Então, geralmente, muitas telas têm o que a gente chama de luz azul, que é emitido pelos aparelhos. Isso, consequentemente, pode dar um problema no globo ocular, uma degeneração macular, vista cansada, o olho fica mais seco. Então, existe essa dificuldade na visão. A própria cognição pode ser afetada também. As mídias, as mídias sociais, as telas, eles têm um jogo de luz e estratégias, como os jogos eletrônicos, que eles facilitam a liberação do neurotransmissor, que é a dopamina. A dopamina está muito relacionada com a questão da dependência. Então, alguns estudos têm mostrado que esse excesso de tela libera um excesso de dopamina, que é muito parecido com quem usa outros tipos de droga, que é justamente esse eixo do prazer que a tela acaba gerando e gerando um certo grau, sim, de dependência. Isso acaba sendo pior nas crianças que têm uma imaturidade emocional, que o cérebro ele não está tão bem formado assim. Consequentemente, quem já tem uma propensão para ansiedade, para sintomas depressivos, pode vir a ter um transtorno. Estar em casa não quer dizer que você precisa estar improdutivo. Uma coisa que eu gosto de falar, por exemplo, é manter um ócio produtivo dentro de casa, que é o quê? É justamente manter uma rotina dentro da sua casa, como assim, pegar e montar um cronograma. Muitos estudos têm mostrado que quando a gente mantém uma espiritualidade em dia, com resiliência, com fé, isso ajuda muito no sistema imunológico. Isso ajuda muito também em superar as adversidades que podem vir a acometer as pessoas. A atividade física também é uma coisa que eu acho muito importante para a gente manter essa sanidade mental, essa qualidade física frente ao que a pandemia está nos impondo nesse momento. Eu considero que a cada 30 minutos, se a gente conseguir fazer uma pausa de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, isso ajuda a sedimentar as informações. É importante, por exemplo, respeitar horários, como café, almoço, jantar. Vou ter essas refeições, desligar o celular e que essa refeição seja feita com a família, por exemplo, que é um momento de união familiar, um momento de agregação no ciclo familiar. Então, isso é uma coisa importante. Usar o celular, por exemplo, até no máximo 1 hora antes de dormir. Isso é uma estratégia interessante também para evitar que tenha problemas no sono. A pandemia está nos afastando das coisas que a gente mais gosta de fazer. Esse ano, o brasileiro não vai brincar o carnaval. Nós não vamos para a rua, mas isso não vai impedir a gente de celebrar a importância dessa manifestação cultural tão grandiosa e que é uma das mais importantes da nossa cultura. Então, o Mosaico Cultural de hoje é uma homenagem à história do carnaval. Todo o país possui sua festa oficial. Para nós, brasileiros, a celebração que acontece em todo o território é o Carnaval, momento de alegria, liberdade e inversão de papéis. Mas o que sabemos sobre a história dessa festa tão familiar? Que diferentes expressões ganharam no país e qual sua importância para pensar o Brasil hoje? Apesar da dimensão pagã na atualidade, o Carnaval tem origem nos ritos de passagem do calendário cristão. Por estar na semana que antecede a Quaresma, período de jejum e disciplina, ele seria um momento de celebrar os excessos do corpo. No Brasil, as primeiras manifestações foram do Entrudo, uma festa espontânea importada de Portugal, em que os grupos marginalizados, principalmente negros escravizados, saíam às ruas para brincar e sujar as pessoas. Para Roberto da Mata, um dos principais estudiosos do tema do país, aí já corria o que seria uma das principais marcas do carnaval brasileiro, a vontade de subversão de um sistema hierárquico, fortemente pautado pela escravidão. É um ritual de inversão, você vira de cabeça para baixo a sociedade, se vira pelo avesso, e você tem a possibilidade de uma igualdade radical, porque é uma igualdade humana, não é uma igualdade somente política, é a igualdade de festejar. A igualdade, a possibilidade de ser feliz. Então a gente é feliz por 3 ou 4 dias, depois volta a dureza da vida.
Considerado muito brutal pelas elites, a folia de rua passou a ser censurada e duramente reprimida. Foi quando ganharam espaço os desfiles de carnaval organizados pelo poder público e os bailes luxuosos em clubes fechados, inspirados nas festas principalmente de Nice e Paris, na França. Porém, a alegria e a vontade de subversão continuaram acontecendo, mesmo que às margens. Em Salvador, na Bahia, os blocos criados a partir da cultura ancestral africana, que deram origem ao afoxé, são exemplos claros dessa resistência. No Recife, Pernambuco, o frevo, criado a partir da mistura com outra prática censurada, a capoeira, também foi marca de persistência do carnaval livre e popular. Uma das mantenedoras dessa tradição é Gabriela, passista de frevo e integrante do grupo Arte e Folia, que trabalha com estudos de cultura popular em Recife. Ela acredita que, além dos principais marcos identitários do país, o carnaval continua sendo uma das melhores maneiras de organizar a alegria e combater a opressão, principalmente frente aos desafios de hoje. Isso é um lugar político, né? De subverter mesmo, de resistência, porque é necessário a alegria, né? A gente precisa da alegria para poder sobreviver, porque é o jeito que tá, né? Então, para mim, isso é frevo, é essa forma de como a gente pode se organizar durante tanta essa opressão mesmo ao povo negro, ao povo indígena, às mulheres, a todos os LGBTQI+. Roberto da Mata concorda. Para ele, não há nada mais potente do que a alegria e o riso dos marginalizados contra aqueles que violentam e oprimem. Fascista não aguenta o riso. Não tem nada mais sério nesse mundo do que os rituais nazistas e fascistas. Absolutamente sincronizada, aquela massa humana funcionando como uma engrenagem de guerra. O carnaval, minha querida, é exatamente o oposto. Então você acha que... É evidente que eu acho isso maravilhoso. Chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência, seja na TV ou nas redes sociais. Semana que vem a gente volta com mais um programa inédito. E enquanto isso, você pode ouvir o Bem Viver na versão de rádio, de segunda a sexta, às 11 da manhã. No nosso site tem as informações sobre como e onde você pode sintonizar, ou você pode ouvir online mesmo, se você preferir. Então anota aí, é radio.brasildefato.com.br. O programa também está disponível como podcast. Pode procurar por Programa Bem Viver no Spotify, no Deezer, no Google Podcast ou no iTunes. Eu fico por aqui. Tchau!